Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É uma grande satisfação estar novamente aqui contigo para compartilharmos alguns pensamentos, algumas reflexões filosóficas e também na companhia de todas as pessoas que sempre nos acompanham. Em nosso podcast de hoje, vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre a gratidão. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, e menos ainda trazer aqui verdades absolutas, pelo contrário. Como nós sempre lembramos, vamos conversar, refletir, ponderar e, claro, extrair aquelas ideias que sejam úteis e, portanto, práticas para as nossas vidas. Essa é uma palavra muito utilizada hoje, não é, José Roberto? Nós falamos muito sobre gratidão, há emojis que simbolizam a ideia da gratidão. Em suma, é um termo que está em moda no momento e, como toda moda, pressupõe às vezes uma falta de consciência e reflexão sobre o que implica aquilo que se estamos falando. Então, eu gostaria que você falasse dessa ideia da gratidão como algo que não acontece desde hoje, não é uma palavra, não é uma ação proferida desde hoje, ou seja, é algo muito antigo, e eu gostaria que você falasse disso para começarmos o nosso podcast. Danilo, o termo realmente, como você coloca, ele é moderno, né? Nós vemos isso nas nossas conversas cotidianas, vamos ver isso na literatura, nos meios de comunicação. Está muito em moda hoje falar sobre a questão da gratidão. Inclusive, já é quase uma espécie de saudação entre as pessoas, né? Quando elas se encontram. Mas se a palavra nós não vamos encontrá-la, seja no modo de vida da Idade Média ou indo um pouco mais para trás, no modo de vida das sociedades mais clássicas, como Egito e Grécia, nós vamos ver isso aparecer nessas sociedades mais na forma de atitudes e na forma de ação. E para entender, para podermos identificar isso, né, nós teríamos que lembrar um pouquinho de uma mentalidade desses antigos povos que, comparada com a nossa atual forma de pensar o mundo, forma de pensar a nossa vida, acabou ficando muito diferente. Então esses povos, né, eles se consideravam parte de um mundo, vamos dizer assim, um mundo mágico, de uma natureza viva, de um planeta Terra vivo, como por exemplo nos chega a tradição que fala da Terra como a mãe Gaia, né, a mãe Terra, que era o modo como a sociedade grega, durante centenas ou milhares de anos, se relacionava aí com o planeta. E, bom, já existem suficiente documentação dizendo que outros povos também, os próprios egípcios, os romanos, os povos da América Central, os povos indígenas da antiga América do Norte, os povos da América do Sul, né, os povos indígenas da América do Sul, enfim, todos esses povos, né, eles consideravam a relação da Terra, a relação com a Terra, de uma maneira muito mais vital, de uma maneira muito mais ecológica, digamos assim. Então, na visão desses povos, o ser humano ele tinha uma relação muito mais íntima, para nós termos como exemplo o grego, que nós poderíamos aplicar a todas essas culturas que nós mencionamos e muitas outras também, né, que nós teríamos que precisar de mais tempo, mas tinham essa mentalidade de participar ativamente da Mãe Terra. Então nós vamos perceber que em muitas das atitudes, até mesmo as atitudes cotidianas desses povos, se referiam e buscavam, digamos assim, construir uma relação cada vez mais harmônica com elas. E esses povos, né, no desenvolvimento da sua cultura, quando, por exemplo, uma cultura, uma colheita era bem sucedida, eles realizavam festividades, danças, celebrações e cerimônias como uma forma de agradecimento, como uma forma de gratidão à Mãe Terra pela bela colheita que iria, sem dúvidas, alimentar todo o povo, que o pai iria
a poder utilizar-se, né, desse benefício da terra para alimentar os seus filhos. O governante daquela aldeia, daquele país, iria utilizar os frutos da terra para alimentar o seu povo. Então nós percebemos, né, que essa atitude de gratidão, mais do que uma atitude pessoal, de pessoa para pessoa, era uma cultura social desses antigos povos com relação à mãe natureza, com relação à terra. Da mesma maneira que hoje, né, a tecnologia é algo globalizado, o telefone celular que eu tenho aqui no Brasil é feito dos mesmos componentes que o telefone celular que usa o José Roberto chinês lá em Xangai, né? Na antiguidade, então, essa cultura de relação viva entre o indivíduo, a aldeia, a cidade, a sociedade, o país para com a terra, para com a natureza, ela era algo muito mais vivo. Então hoje, né, nós temos essa mentalidade de que há que ter um sentimento de gratidão para com o nosso próximo, quando de alguma maneira, né, a sua ação nos beneficia. E nós vamos encontrar na história desses antigos povos, né, do Oriente ou do Ocidente, que essa relação de gratidão não era simplesmente uma relação pessoal, era uma relação e uma ligação para com o planeta Terra. E o professor Livraga, né, Jorge Ângelo Livraga, o fundador da Nova Acrópole, nosso primeiro diretor mundial, ele tem um texto maravilhoso no qual eu me baseei para retirar essas reflexões sobre a gratidão, que chama-se Reflexões sobre a Humildade. E lá ele menciona, né, os antigos cavaleiros templários, que eles consideravam a coisa até de um nível muito mais alto, considerando que toda a boa ação vem de Deus e que essa boa ação ela passa de certa maneira, né? A divindade então ela não atua diretamente no benefício a outros seres humanos. Ela necessita de homens, ela necessita de mulheres, ela necessita de cidadãos conscientes que sejam canalizadores dessa boa vontade ou dessa boa ação que, na visão desses antigos povos, então, provém da divindade, né? Provém de Deus, provém dos anjos, provém dos deuses. Depende muito do nome, né? Depende muito do nome da cultura a qual nós estivermos nos referindo. E essa também era uma mentalidade muito presente nas antigas culturas e inclusive até em muitos grupos dentro da Idade Média, para quem as boas ações, né, os benefícios da natureza, os benefícios da divindade, para beneficiarem os seres humanos, necessitavam de pessoas conscientes para poder vivenciar, para poder canalizar essa energia. Inclusive, nós vamos perceber novamente, voltando um pouco mais para trás, indo até a sociedade romana, nos lembramos de Marco Aurélio, né? Que Marco Aurélio dá um ótimo exemplo do que é, digamos assim, agradecer às pessoas que fizeram parte da nossa história, já no primeiro capítulo de uma obra que chegou a nós, como as Meditações, onde lá ele agradece, né, bom, ao seu pai, à sua mãe pela educação que ele recebeu, ele agradece a várias figuras que foram os seus mestres, diretos ou indiretos, mestres em que ele reconhecia conscientemente como mestres, ou mestres, né, que ele simplesmente, pelo contato, ele retirou lições preciosas, né, de como ele deveria se comportar. Às vezes, figuras que, vamos dizer assim, em termos de ações, eram digamos assim, pessoas de má qualidade de ação, digamos assim. Mas ainda assim, ele retirava um exemplo, né, ele retirava um modelo de como deveriam ser as suas ações. Esses são alguns exemplos, né, Danilo, que a gente pode pesquisar por nós mesmos com relação a esse sentimento de gratidão que esses antigos povos tinham para com a natureza.
com relação a essa visão de canalização das boas ações, dos benefícios que a natureza quer realizar para com outros indivíduos, através da mão daqueles indivíduos que vão se considerando ou vão se preparando para serem, digamos assim, portadores dessas boas benesses da natureza, ou em atitudes como a do próprio Marco Aurélio, né, que soube demonstrar no seu livro Meditações, o agradecimento às pessoas que fizeram parte da sua vida, do seu crescimento, do seu desenvolvimento como pessoa, como indivíduo e também como imperador que ele foi. E você lembrou muito bem o Marco Aurélio, José Roberto, porque na obra Meditações ele inicia justamente fazendo uma série de agradecimentos aos seus pais, aos seus avós, aos seus mestres, tutores, enfim. E isso é muito bonito de ver porque se trata de um imperador, ou seja, uma figura importantíssima que detinha o poder, não o poder só político, mas o poder moral sobre 3 continentes à sua época, que está agradecendo aqueles que o antecederam, aqueles que foram importantes em sua vida, que, mesmo mortos ou não, fizeram parte importante da sua história. Ou seja, é algo muito bonito de se ver porque é um imperador, alguém que detinha o poder sobre 3 continentes à sua época e tinha essa capacidade de humildade de agradecer. E essa ideia filosófica da gratidão é justamente o que eu vou te perguntar. Por exemplo, José Roberto, hoje nós temos muito aquele ditado popular de gentileza gera gentileza. Estamos sempre esperando algo em troca. E quando falamos em gratidão, às vezes caímos nessa ideia também de esperar que sejam gratos conosco. Nesse caso, deveríamos agradecer a tudo o que nos ocorre, de bom ou de ruim, ou seja, uma visão de gratidão a tudo o que nos acontece, mesmo que sejam coisas que nos gerem um dissabor. Por esse motivo, eu gostaria que você falasse dessa profundidade filosófica que há nesse conceito da gratidão. Sim, Danilo. Poderíamos considerar, né, Danilo, por exemplo, o nosso corpo, né, o nosso corpo físico, esse aqui, nosso companheiro de todos os dias, que a gente leva ele para trabalhar, ou ele leva a gente para trabalhar, ou fazer outras coisas, jogar bola, nadar, ir à praia, né? A célula que está no dedão do meu pé, ela dificilmente vai ter uma relação com o neurônio, que é uma célula que está no nosso cérebro, por exemplo, né. Então, mas se tem uma coisa que os 2 têm em comum, é que eles fazem parte do mesmo corpo, né. Essas 2 células fazem parte do mesmo organismo. E se alguma coisa acontece com o organismo como um todo, tanto a célula neuronial do cérebro, como a célula, né, que ocupa essa função muito humilde no pé, né, ambas vão em algum momento deixar de existir, né. Ao passo que se algo acontecer com um neurônio, outros o substituirão e nada acontecerá com a célula que está no pé, ou então vice-versa. Então, Danilo, poderíamos dizer que a gratidão ela faz muito sentido, né, do ponto de vista filosófico, quando o indivíduo ele se considera como parte de algo maior. E que a sua ação, né, ela contribui para que esse corpo maior, vamos dizer assim, se considerarmos esse corpo maior como a sociedade, que a sua ação ela é imprescindível e necessária para manter o equilíbrio desse corpo. Sendo uma ação feita com boa vontade, sendo uma ação feita para auxiliar alguém que esteja em apuros, seja uma ação feita com consciência, né? Não estamos pensando aqui em ações, por exemplo, criminosas, que essa, pelo contrário, né, é dar um tiro na própria célula do pé. Né? É o contrário do que nós estamos pensando, porque estamos pensando realmente numa visão filosófica daquele indivíduo que quer uma resposta para o porquê da vida, né? Por que eu estou aqui, qual é a minha importância, qual é a minha função, o que devo fazer que seja próprio de ser humano. Esse seria o ponto de vista filosófico, consideraria esses elementos, então. Então, a gratidão, né, Danilo, a generosidade que você mencionou aí, a cordialidade, a gentileza, são virtudes e valores que fazem sentido, né, quando, através da experiência de vida, através da experiência humana, nós vamos nos vendo como parte de um corpo maior, que é a sociedade humana, em que quanto mais qualificada forem as nossas ações em termos de exemplo para outros cidadãos, mais benefício nós vamos trazer para a sociedade.
né, que é como você mesmo colocou aí, né, gentileza gera gentileza. E isso é uma lei da natureza, é causa e efeito, é ação e reação. O ser grato por uma ação recebida, seja de uma pessoa ao nosso lado, ou seja, simplesmente, né, Danilo, porque nós moramos numa sociedade e esse viver em sociedade nos facilita muito a vida. É melhor morar em São Paulo do que, por exemplo, morar em alguns países ou cidades da África Central, por exemplo, né? Aqui há menos conflitos, aqui há menos dificuldades, claro, nós temos os nossos problemas próprios das nossas grandes cidades, mas comparado com algumas cidades do mundo, alguns países que vivem numa situação de belicismo, né? Aqui nós percebemos que as condições são apropriadas para aquilo que eu quero fazer, né? Para aquilo que eu posso fazer. Aqui o contexto natural, o contexto social, então ele, facilita a nossa vida, né, facilita a nossa movimentação. Eh, Claro, sem deixar de levar em conta que nós também temos as nossas próprias problemáticas, mas considerado com algumas outras cidades, as nossas problemáticas elas são, menores, digamos assim. Então, Danilo, podemos dizer, né, que o sentimento de gratidão já é, vamos dizer assim, um combate ao próprio egocentrismo. É um reconhecimento, né, do valor de estarmos inseridos na sociedade ou no país em que nós vivemos, do corpo social em que nós vivemos, né. Já é, digamos assim, algo bastante, interessante de se refletir também. E é interessante, né, Danilo, que a gratidão, ela é uma chave para a evolução da consciência individual. Reconhecer também que há pessoas ao meu lado que, às vezes, eu pedindo, às vezes eu não solicitando, de alguma maneira elas me beneficiam de alguma maneira, né. Isso também é algo que nos faz refletir sobre, as dificuldades, mas também os benefícios de vivermos numa cidade, vivermos com outros seres humanos. Então é isso, né, Danilo, a gratidão, poderíamos dizer em síntese, que é um natural sentimento de agradecimento por aquilo que nós recebemos, da natureza, do universo, digamos assim, ou mesmo de uma maneira mais próxima, mais particular, mais individual, ante as circunstâncias que me favorecem, ante as pessoas que nos favorecem, né, nos prestando algum esclarecimento, nos prestando algum benefício, alguma assistência. É uma chave e a gratidão seria também uma chave de crescimento humano, de desenvolvimento de valores e de virtudes humanas, sendo ela própria, digamos assim, um valor e uma virtude humana. Sem dúvida, né, José Roberto? Você tocou nesse ponto da ideia da consciência. Quanto mais consciência nós temos, mais gratos nós vamos ser a tudo o que nos ocorre na vida. Quando, por exemplo, as famílias se juntam para jantar e agradecem a Deus, agradecem aos deuses, enfim, alguma entidade superior sobre a comida que está à mesa, quando agradece-se a um amigo, a alguma pessoa que o fez bem. Ou seja, tudo isso é algo muito importante, agradecer a tudo o que nos acontece de bom, mas às vezes a vida nos traz provas duras que nós não agradecemos. Ou seja, quando ocorre o oposto, nós podemos ficar às vezes indiferentes à ideia da gratidão ou sermos ingratos à vida. Por exemplo, se algo de ruim me acontece e eu levo isso do ponto de vista pessoal para minha consciência, eu vou criticar o acontecido a Deus, aos deuses, à natureza, à vida, enfim, e não vou entender o processo de aprendizado que está ali. Ou seja, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas reflexões para que a gente não caísse no oposto da gratidão, que é algo muito ruim quando nós vemos alguém assim, dessa maneira, com essa postura mental, com essa postura de ação diante da vida. A gente já está vivendo aí há uns 1000 anos e uns 1500 anos, né, Danilo, uma consequência dessa perda, dessa morte, né, do espírito de fraternidade, na verdade, né, porque o agradecimento existe quando existe uma consciência de fraternidade.
que nem estávamos mencionando, né, esses antigos povos faziam parte da sua cultura normal, essa visão de que faziam parte de um corpo muito maior, que não era só a cidade, né, a cidade ainda assim estava inserida num corpo maior que era a natureza. Então eles tinham essa visão, né, eles olhavam muito para cima, né, para mensurar a sua participação na cidade, para mensurar a sua relação para com o seu vizinho. Eles olhavam para si próprios como parte do universo. Construíam muitos a sua cidade, né, como uma espécie de pequeno modelo da natureza e do universo, para deixar muito patente para si próprios e no decorrer da história que esse sentimento de fraternidade, de pertencer a algo, de ter consciência de que faz parte de algo maior, era algo muito vivo para eles, né? Então, naturalmente, eles iam pautando as suas relações interpessoais com base nessa consciência, com base nessa percepção, com base nessa mentalidade, nessa psicologia. Nossa, eu, enquanto pessoa, eu sou uma célula do universo. Eu devo cuidar do corpo do universo. Então, quando tinham as suas colheitas, né, faziam as reverências pela boa colheita. E mesmo quando aconteciam os seus desastres, né, faziam a reverência pelos seus desastres, porque entendiam que a natureza, o universo, queria lhes ensinar algo da maneira mais dura, com certeza, né? Esse homem antigo, né, como chamava Mircea Eliade, esse homo religiosos, ele não se considerava um cisco jogado ao acaso no universo e no mundo, ele se considerava como parte de algo maior. Isso facilitava muito a sua visão perante o outro, né, porque o outro era também uma célula desse grande corpo. Se fosse uma célula afim, né, os dois trabalhavam juntos para melhorar, ampliar, amplificar isso. Se fosse uma célula oposta, bom, o que é que esse contato, né, o que é que a natureza, o que é que os deuses querem dizer com isso? Por que colocou essa pessoa mais difícil na minha família, na minha cidade, no meu caminho? Então eles tinham essa reflexão, né, com toda uma cultura social, com toda uma cultura religiosa, com toda uma cultura artística que ia facilitando, abrindo caminho, dando pistas para um entendimento cada vez mais profundo sobre isso. Basicamente por conta disso, né, Daniel? Essa visão de grandeza, de fraternidade para com o universo, para com os deuses, saber-se que não era um fragmento jogado ao acaso no caminho do destino. Bom, e quando se perde isso, né, Danilo? Quando se perde isso, a gente tem aí há mais de 2000 anos um bom exemplo, né, nas nossas sociedades modernas, na nossa civilização moderna. As coisas se tornam mais frias, a vida ela começa a perder o seu sentido, não se trabalha mais, né, pensando-se na cidade, pensando-se no futuro, trabalha-se, no máximo, pensando no grupo em que se participa, trabalha-se, na média, pensando-se na família que se participa, trabalha-se, no mínimo, pensando só em mim mesmo. Né? Então a gente percebe que o egoísmo e o egocentrismo passam a ser uma coisa muito mais presente. A ideia agora não é auxiliar aquele que está do meu lado. Se der para tirar vantagem dele, né? Ou simplesmente por conta de algum interesse circunstancial me satisfazer, me beneficiar, há muita mentalidade, a mentalidade social parece contribuir para esse tipo de nova mentalidade, digamos assim, que acaba jogando, digamos assim, a sociedade humana numa visão meio que dantesca, no inferno meio que dantesco. Conviver com o outro passa a ser uma ameaça, passa a ser um perigo, passa a ser muito difícil, passa a ser muito superficial. Ora, agradecer ao quê? Agradecer ao quê? O outro nada mais fez do que a sua obrigação. Né? O amigo está comigo porque ele quer. Se ele não quer que ele procure outra pessoa, que eu procuro também. As coisas hoje se tornaram muito mais mercantis, muito mais descartáveis, né? Hoje eu tenho e uso, amanhã, se não interessa mais,
ou se está danificado, eu simplesmente me livro ou jogo fora. Não dou nem ao trabalho, porque dá muito trabalho consertar as coisas, né? Fazemos isso com o nosso celular, fazemos isso com o nosso carro, fazemos isso com a nossa casa, mas infelizmente é uma mentalidade que cada vez mais passa para a nossa mentalidade social, de vivência com outras pessoas, né, Danilo? Então, esse é um pouquinho o que acontece, né, Danilo, quando o sentimento de gratidão morre. Na verdade, né, como a gente tem visto aí quando a gente estuda Platão, quando nós estudamos Confúcio, né, a gratidão é apenas um dos elementos que, quando falta na sociedade, quando a justiça falta na sociedade, quando o valor, a nobreza faltam na sociedade, a vida social ela passa a ser simplesmente um conjunto de células, cada uma lutando para se sentir no corpo como um todo, e cada uma lutando por si mesmo, o que torna a vida de todos muito difícil. Tem um outro ponto importante, José Roberto, que eu estava refletindo aqui durante a sua fala. Quando nós recebemos algo de alguma pessoa que vamos agradecer, às vezes a gente acaba caindo em uma mecanicidade de dizer gratidão, obrigado, sem refletir profundamente o que isso implica. E às vezes a gente espera também que as pessoas nos agradeçam. É óbvio, eu não estou aqui de maneira alguma julgando a ação de cada pessoa, porque a intenção está no coração, como nos ensina Kant, e vale muito mais a intenção profunda e verdadeira do que a ação externa. Enfim, eu gostaria que você falasse dessa ideia de que não importa o que as pessoas falam muitas das vezes, porque em muitas ocasiões ajudamos alguém ou somos ajudados e não agradecemos ou a pessoa não nos agradece, mas a palavra em si tecnicamente não tem tanto valor. Às vezes, com um olhar de agradecimento profundo, vale a mais do que 1000 palavras vazias. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente entender melhor e refletir também sobre isso na nossa vida e nas nossas experiências. Em palavras ou em atos, né, Danilo? Sim, o que importa é realmente a intenção, né? O que importa é que venha do coração, quer venha na forma de palavras ou quer venha na forma de atos, né? A gente vai aprendendo com o estudo da filosofia, com esses grandes filósofos, né, que eles são um exemplo muito interessante de gratidão, né, Danilo? Quando a gente vai estudando a vida de um Siddhartha Gautama ou Buda, quando nós estudamos a vida de um Platão, a gente percebe que Platão ele era muito grato a Sócrates porque, de certa maneira, a paciência do seu mestre durante 8 anos fez com que ele visse certas coisas, né, que o seu próprio status social não lhe permitiu ver, a sua própria inteligência, a sua própria erudição, a sua própria capacidade. Gente, a gente está falando de Platão. Então, Platão, né, quando ele tinha seus 15, 16 anos, filho de uma família já aristocrática, né, uma família muito culta, que sempre lhe facultou o acesso aos melhores professores que haviam na Grécia ou em outros cantos do mundo helênico, né? Então, Platão ele tinha uma capacidade de compreensão das coisas tremenda, muito profunda. E ainda assim, quando ele encontra Sócrates, né, durante 8 anos, reconhece naquele senhor, naquele jovem senhor, uma sabedoria que ele, como Platão, não tinha. E ele então vai superando os seus limites, né, para alcançar uma visão, uma capacidade de dialogar, uma capacidade de amar a vida como o seu grande mestre lhe demonstrava, lhe era modelo. E quando Sócrates foi condenado à morte, né, Platão ficou bastante desiludido com a democracia, a justiça ateniense, que não soube fazer justiça a quem, do seu ponto de vista, né, muito erudito, muito esclarecido, merecia honras e não a sentença de morte por beber cicuta. E Platão então sai da Grécia, né, e vai estudar em outras paragens, vai até os centros iniciáticos que ainda existiam no Egito, em outros lugares, né, para aprofundar um pouquinho mais disso. E percebeu que ele só entendia os ensinamentos egípcios por conta da sua relação filosófica, discipular com o seu mestre Sócrates. O mesmo quando ele teve contato com a filosofia do Oriente, o mesmo quando ele teve contato com a matemática pitagórica. Isso gerou em Platão um sentimento de
muita gratidão. E como agradecer ao seu mestre, né, que já não estava mais em vida? Na verdade, estava vivo sim, estava mais vivo no seu coração e na sua alma do que quando ele estava propriamente vivo, porque se tornou uma imagem que lhe inspirou a vida toda. Daí ele abriu a academia, daí ele buscou também influenciar reis, influenciar cortes para instalar uma sociedade que pudesse educar os seres humanos como seres humanos, na justiça. Né? Platão não foi simplesmente um teórico da justiça, né? Um teórico da república, não, ele também tinha aquele ímpeto, ele queria compartilhar essa experiência do despertar da alma com outros indivíduos, né? Na Grécia, se fosse possível, mas fora da Grécia, se fosse o caso, como algumas vezes ele tentou. Então, olha só, Danilo, o que é realmente a gratidão. Né? É uma espécie de sentimento de agradecimento muito profundo por algo recebido. E quanto mais profundo, né, se entende, é entendido por aquele que recebe o valor disso, mais ele vai querer retribuir o recebido. Né? Platão não tinha como fazer isso diretamente para com Sócrates, mas ainda assim ele encontrou um canal adequado para isso, né? Compartilhar com a humanidade como um todo. É típico da mentalidade grega, né, Danilo? Que é agradecer à natureza por tudo o que ela oferece, é agradecer à humanidade por tudo o que ele recebeu do seu próprio mestre, Sócrates. E como diz a tradição, os historiadores, né, Danilo, que até hoje estudam Platão, né? Platão, ele, vamos dizer assim, né, mudou da água para o vinho. Né? Já era brilhante antes de ser discípulo de Sócrates, se tornou mágico quando entrou em contato com Sócrates. E nos anos que ele próprio desenvolveu, imortalizou Sócrates, né? Nós sabemos quem é Sócrates por conta de Platão e outros discípulos que também o homenagearam, esse homem muito especial, mágico, profundo, simples. Falando só de Platão, né, para não estendermos muito, né, Daniel, a gente percebe como Platão ele ficou mais saudável. Ele ficou mais saudável fisicamente, ele ficou mais saudável psicologicamente, ele ficou mais saudável mentalmente, intelectualmente, e todo esse nível de cuidado com a sua saúde exterior e interior lhe abriu a porta para a alma, lhe abriu a porta para percepções superiores, né? Então a gratidão, né, Danilo, ela pode ser também um motor de ação muito profunda. Né? Quando nós, como você bem colocou, né, hoje falamos muito, agradecemos muito, mas temos consciência do que agradecemos? Né? Nem sempre, às vezes é simplesmente uma palavra que sai porque está na moda. Mas quando vamos aprofundando a relação do ser humano, a nossa relação como seres humanos com a vida, vamos realmente percebendo no nosso coração e na nossa alma os vários motivos de agradecimento. E isso vai tocando o nosso coração, isso vai tocando a nossa alma. Isso vai fazendo com que nós nos sintamos como uma parte viva do universo. A minha cidade precisa de mim. Assim como a minha família precisa de mim, porque a minha cidade também é a minha família. A natureza necessita da minha ação. A humanidade necessita da minha ação. O universo necessita da minha ação. Por menor que sejam as minhas ações, se elas são positivas ou se são construtivas, e se eu estou aqui nesse momento é porque a minha ação consciente, a minha ação responsável, ela é necessária. E Danilo, nós poderíamos citar tantas coisas pela qual sermos gratos. Eu aqui separei uma pequena listinha, né? A qual cada um de nós pode acrescentar a sua própria listinha. Nós podemos ser gratos pela nossa saúde. Nós podemos ser gratos pelo presente que nós recebemos de um amigo ou de um familiar, um presente que nós esperávamos ou não esperávamos. Podemos ser gratos também, né, Danilo, ao nosso cachorrinho ou ao nosso gato que nos recebe na porta com aquele olhar de gratidão, a cauda abanando, né? E até nos inspirar na gratidão do gato e do cão, né? Pela água e pelo alimento que nós damos a eles, né? Pelas brincadeiras que nós fazemos com eles,
né? Olha quantas coisas nós temos, né, para sermos gratos no nosso próprio cotidiano, tá? Não tem um Sócrates na nossa vida, não tem um Platão na nossa vida, né? Mas esse também é o nosso caminho, né? O nosso caminho de pessoas comuns, de pessoas normais, e nada nos impede também, né, que nós nos aproximemos um pouco mais da literatura, dos ensinamentos e dos exemplos que esses filósofos deixaram, porque isso vai tornar a nossa vida muito mais harmônica, se entendermos um pouco o que Platão quis dizer com seu conceito de justiça e aplicarmos isso na nossa vida. Quando entendermos um pouco o que Confúcio, né, ensinava sobre a ordem e a harmonia e harmonizarmos e ordenarmos a nossa vida, para nos tornarmos gratos também a esses grandes filósofos, esses grandes mestres da humanidade, os ensinamentos, os sacrifícios a respeito do amor de um Jesus, ou mesmo as lições atemporais de um Buda. Então, nós, como seres humanos, temos muitos motivos para sermos gratos. E ser gratos, não simplesmente em palavras ou atos, mas como você bem colocou, né, em intenção e de coração, nos abre muitas portas. Portas que hoje para nós podem parecer misteriosas, né, mas que estão aí em todas as tradições e em todos os ensinamentos desses grandes filósofos. Há uma outra questão, José Roberto, que eu preciso fazer em relação à ideia da gratidão, não apenas do ponto de vista humano, ou seja, não só no agradecimento que devemos oferecer para as pessoas que nos ajudam, que nos ensinam, que nos colocam provas também, porque tudo nos ensina, tudo nos faz engrandecer, desde que haja uma consciência em cada experiência. E deveríamos agradecer também à natureza, a Deus, à vida, aos deuses, por exemplo, como faziam os antigos povos que tinham essa conexão da ideia da gratidão de um ponto de vista mais elevado. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como nós podemos não só refletir, mas fazê-lo, aplicar algo disso também para as deidades, para as forças superiores que nós acreditamos e para esses elementos que são invisíveis para nós do ponto de vista objetivo e concreto. Bom, já que falamos de Siddhartha Gautama, né, Danilo, o Buda, eu vou recitar uma frase, né, que a gente encontra no Dhammapada. Mais vale o guerreiro que venceu a si mesmo que o que venceu a 1000 em batalhas. Então, nós poderíamos dizer que o responder um pouquinho do misterioso que se expressa aí na sua pergunta, né, tá um pouco disso. É mais válido nós entendermos que estamos num conflito conosco mesmos, com o nosso egoísmo, com os nossos defeitos, com a nossa ingratidão, com o nosso individualismo, porque isso faz com que possamos refletir um pouco sobre, entender bem, né, Danilo, que estamos sempre falando de um ponto de vista filosófico, né? Aqueles que se perguntam sobre isso, né? Aqueles que sentem que podem ser melhor nas suas ações, né? Esse vai se preocupar com os seus próprios defeitos, os seus próprios vícios, a sua própria ingratidão, o seu próprio egoísmo, a sua própria negligência. Ou seja, a resposta para essa pergunta está muito na questão da consciência individual que vai pouco a pouco buscando elementos para se tornar cada vez melhor, para ir percebendo que existem outros fora de si mesmo, né? Eu tenho a minha família, ao qual eu me dedico, ao qual eu me devoto, ao qual se dedicam e se devotam a mim. Perfeito, mas e a família humana? Quer dizer, esse sentido de família ele pode ser ampliado para nós percebermos que, da mesma maneira, né, que temos esse sentimento familiar e somos gratos por isso, né, nós podemos ter um sentimento de que a humanidade também é a nossa família. Irmos cada vez mais nos incutindo de uma mentalidade, de uma consciência que hoje está um pouco esquecida, né, que é a consciência de cidadãos do mundo. Porque a grande mestra Helena Blavatsky, né, numa outra frase sua, ela dizia uma frase que se encontra no seu livro A Voz do Silêncio, quando o indivíduo colabora com a natureza o reconhece como seu mestre, o reconhece como o seu senhor e também colabora para com o indivíduo.
Então tem essa maneira de se relacionar com a vida que esses antigos povos entendiam e que para nós é uma coisa ainda muito técnica, teórica, não entendemos muito bem como isso funciona, né, Danilo? Que quando nós nos relacionamos conosco mesmo, né, vamos querendo corrigir aquilo que nos impede de caminhar de peito aberto para com a vida. Quando nós vamos, aprendendo sobre essa mágica, essa magia, vamos nos relacionando melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que nos ajudam, somos gratos por isso. E aqueles que por ignorância se colocam no nosso caminho, também somos gratos por isso, porque podemos treinar cordialidade, compreensão, podemos ampliar um pouco mais o limite da nossa familiaridade. Porque, de certa maneira, né, Danilo, o objetivo aqui é aprendermos a nos relacionarmos com algo muito superior, que é justamente com relação à natureza. Porque olha só o que diz essa fantástica tradição que Helena Blavatsky recolheu de antigas culturas com uma visão muito mais relacionada com a natureza, né? Que quando o indivíduo ele colabora com a obra da natureza e do universo, em algum momento, né, a natureza e o universo agradece a esse indivíduo e abre as portas, né, para que ele possa crescer cada vez mais como ser humano, facilitando-lhe então a relação para com ela. E aí nós vamos ver aquilo que na antiguidade, né, também, né, Danilo, era um natural caminhar com a vida e se relacionar com aquilo que esses antigos povos chamavam dos deuses ou a divindade. Ele vai aprendendo a se harmonizar em todas as dimensões possíveis e imagináveis, consigo próprio, com o seu meio ambiente social, com a natureza que o cerca e, consequentemente, vai juntando mais um elo para ir compreendendo cada vez mais esse mistério que cada um dá o nome que bem entende e que nós, na nossa cultura ocidental, chamamos de Deus. Eu gostaria então, José Roberto, que você encerrasse o podcast falando um pouco mais sobre a ideia da gratidão, não só para aquilo que nós gostamos, ou seja, aquilo que nos favoreça, que nos agrade, mas no sentido de ampliar a ideia da gratidão até para aquilo que nos desagrada, porque muitas das vezes isso que nos desagrada, ou que é uma prova, que é um entrave na nossa vida, é também uma forma de crescimento, uma forma de superação. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa concepção da gratidão, nesse sentido, para encerrarmos o nosso podcast de hoje. Bom, é isso, né, Danilo? Acho que fazendo uma síntese do que nós conversamos, a gratidão é esse natural sentimento, né, de agradecimento quando recebemos algo. E é um aprendizado e é uma conquista, é algo que nós vamos perceber, né, se nós precisamos de modelos, se nós precisamos de exemplos, nós vamos perceber na conduta dos grandes filósofos da história, assim como vamos perceber na conduta desses povos mais antigos, esses povos clássicos, sejam do Oriente e do Ocidente, uma maneira de se comportar perante a natureza, porque isso nos vai abrindo, né, as potencialidades interiores, vai nos tornando menos egoístas, mais fraternos, vai nos possibilitando, né, convivermos melhor com as pessoas, agradecendo a elas por cruzarem e estarem no nosso caminho, né? E isso vai nos conectando cada vez mais com realidades mais profundas, né? Com outras dimensões de percepção que esses próprios filósofos dizem que o ser humano pode se conectar. Não para sermos superiores, mas para sermos simplesmente humanos e sentirmos que com isso, né, vamos avançando um pouquinho mais em direção à sabedoria, em direção à divindade. E não tem, né, Danilo, como nós aproveitarmos um podcast em que a gente fala sobre a gratidão, sem agradecer também a toda a equipe que auxilia aí a confecção para que o podcast chegue até você que está nos ouvindo. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, né, que nos ouvem, têm ideia de quantos voluntários de Nova Acrópole se prontificam e se prontificaram para dar uma força para que cada vez mais o trabalho tenha qualidade, né? Nós vamos citar apenas alguns exemplos aqui como representantes de algumas áreas que funcionam com muita eficácia, com muita eficiência, com muito carinho e também com muito amor, como por exemplo o Mário, né? E todos os demais que trabalham com a edição dos podcasts, corrigem aí os áudios,
a Denise e a Fabíola, né, que são, duas, entre outras, colegas que trabalham com a redação dos releases, com a redação, do que vai para o Instagram. Também, o nosso amigo Pedro Guimarães, lá do Rio de Janeiro, né, que também, realiza a locução dos podcasts com outros companheiros, outros instrutores, né, como o Thiago Grande, o Ibirá, o Gabriel, que também participam, né, também compartilhando um conteúdo filosófico para garantir que, bom, a qualidade e a diversidade seja sempre uma constante para mostrar às pessoas que a filosofia é isso, é um trabalho é um trabalho singelo, mas é um trabalho de amor, é um trabalho de carinho, é um trabalho feito por muitas mãos, muitas pessoas. Também o Bruno e o Leonardo que trabalham aí com a arte, enfim, né? E também agradecer aqui ao Danilo, né, que quase que semanalmente, ou pelo menos quinzenalmente, também acompanha aí esse trabalho também há muitos anos. Agradecer também ao Ricardo, né, o que começou há alguns anos atrás esse projeto e sempre muito sensato aí nos seus aportes, na sua condução, na sua direção desse projeto. E também a nossa diretora nacional, né, a professora Luzia Helena, que, desde que esse trabalho começou, também nos deu o maior aporte, às vezes nos dando textos, nos dando dicas para que, não seja simplesmente uma expressão pessoal, mas principalmente uma expressão dos grandes filósofos da história, uma expressão também, dos ideais e dos princípios que norteiam a nova Acrópole como escola de filosofia. Sem sombra de dúvida, José Roberto, e claro, estendemos esses agradecimentos a todas as pessoas de todas as equipes que fazem parte desse trabalho voluntário que é o podcast da Nova Acrópole, feito por muitas mãos, por muitos corações também, através de todos os voluntários que integram essas equipes. E um agradecimento especial, copiando muito o que você diz nos encerramentos dos nossos podcasts, a todos os nossos ouvintes que carinhosamente nos acompanham. Muito obrigado a todos vocês. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Félix Mendelssohn, o segundo movimento do Trio para Piano número 1 em Ré menor.